Boa tarde, bem-vindos a mais um direto enquanto caminhamos. Ora, sextas-feiras vão ser decretadas de temas soltos, variados, as vossas questões que são deixadas aqui na página, nas histórias, eu trago aqui às sextas-feiras e respondo. Hoje trago 3 questões. Primeira questão, vamos já. Horas de nascimento importam para fazer o mapa ou não? E a resposta é: podem ser importantes em alguns estudos, mas para o estudo base do mapa, ou seja, aquele mapa numerológico em que nós pensamos quando pensamos em numerologia, em que estudamos personalidade, ou seja, o estudo do nome, em que estudamos caminho de vida, o propósito, através da data de nascimento, ciclos de vida, ancestralidade. Portanto, todo esse tipo de estudo, geralmente considerado como um estudo base, nós só usamos a data de nascimento e o nome. E nome, tanto o nome de nascimento completo, como o nome que nós utilizamos frequentemente. Em que casos específicos é que nós podemos eventualmente utilizar a data de nascimento, mas é muito, muito raro. É quando precisamos fazer um estudo muito específico no tempo. E isto enquadra-se no mapa de progressão. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho aqui uma situação muito específica, sei lá, uma compra, uma venda de casa, ou lançamento do projeto, e em que me dava jeito saber ao detalhe o exato momento de um lançamento. Nesse caso aí, nós podemos entrar com o estudo da hora. Neste caso aqui, nós não trabalhamos necessariamente com a hora de nascimento. Utilizamos sim a hora mais específica, neste caso universal, ou alinhada com a nossa data de nascimento dentro do nosso mapa de progressão, para poder fazer esse estudo. Estes são os únicos casos em que nós vamos ao detalhe da hora. Agora, estudar o nosso mapa base, utilizando a hora em que nascemos, a única situação realmente específica em que pode ser interessante fazer esse estudo. Deixa eu passar aqui o caminhão do lixo. Tem única e exclusivamente a ver com uma análise sistémica e, por exemplo, no caso de gêmeos. Okay? Falando em gêmeos, outra questão que me colocaram, que não foi diretamente relacionada com gêmeos, mas que eu vou responder utilizando esse exemplo, que tem a ver com alguém que me colocou a questão assim mais ou menos deste género. Ana, então mas 2 pessoas que nascem no mesmo dia, têm a mesma data de nascimento, vão ter a mesma vida? Ou vão ter um percurso de vida semelhante, qualquer coisa assim do género? Não! Ainda que eu reforce que a data de nascimento é o elemento do nosso mapa numerológico que nos fala do percurso e, portanto, que nos fala de caminho de vida, propósito de vida, neste caso, ciclos de vida e oportunidades, desafios que nós vamos encontrando em várias etapas do nosso caminho. Facto é que 2 pessoas nascidas no mesmo dia vão ter um fator de diferenciação, que é, por exemplo, o nome. E o nome vai dizer o quê? Quem sou eu a vivenciar esse caminho? E, portanto, aquilo que efetivamente mais determina as nossas escolhas e a nossa atitude perante o caminho é o estudo da nossa identidade, ou seja, do nosso nome. Pegando um exemplo dos gêmeos, claro que sim, 2 gêmeos vão ter, à partida, o mesmo percurso de desenvolvimento, um conjunto de desafios ao longo do caminho e também de oportunidades semelhantes, porque os ciclos vão ser iguais. Ok, posso passar? Tudo isso vai ser semelhante porque a data de nascimento é a mesma, mas como o nome é diferente, mesmo que os apelidos sejam o mesmo, né? Mas a consideração do nome todo completo é diferente, e o nome próprio, obviamente, que é um grande fator de diferenciação. Isso vai dizer que 2 gêmeos perante a mesma raiz e a mesma promessa de percurso vão fazer escolhas diferentes e, obviamente, quando nós fazemos escolhas diferentes, o percurso naturalmente também vai ser diferente. E uma coisa até interessante, em termos de estudo de mapa de gêmeos, que obviamente é muito óbvio entre irmãos que não são gêmeos, mas que não deixa de ser curioso quando nós falamos de gêmeos, é que mesmo, como têm a mesma data de nascimento, vão ter naturalmente a mesma descrição, ou quase a mesma descrição daquilo que é a percepção da infância,
relação com os pais, relação com a família, relação com as oportunidades ou o ambiente no crescimento, mas nós, através do nome, conseguimos perfeitamente perceber como é que aqueles dois seres que nascem na mesma altura, que têm a mesma influência familiar, crescem no mesmo ambiente, vão percepcionar esse ambiente de forma diferente. E isto é aquilo que justifica como é que tantos irmãos e também os gêmeos acabam por criar relações muito diferentes com os progenitores, ou com os educadores, ou enfim, com os cuidadores primários. Tem a ver precisamente com o facto de, como têm personalidade diferente, e nós à personalidade também vamos, portanto, a infância é vista, é estudada através da data de nascimento, mas há um aspecto predominante que é estudado através do nome, aliás, vários, e que vão dizer realmente como é que a criança vai percepcionar tudo aquilo que acontece enquanto está a crescer, inclusivamente as vivências dos pais, okay? Os acontecimentos da vida dos pais vão ser dominantes na criança na primeira etapa e, portanto, como é que a criança vai percepcionar isso e o que é que disso vai ficar ao longo da vida, no seu crescimento, ou seja, a construção da sua personalidade, como é que vai derivar desses acontecimentos percepcionados na infância, que é estudado novamente através do nome. Outra questão que me colocaram, e depois se houver aí outra, porque como não os consegui, aliás, mesmo anotando aqui no telemóvel, depois não os consigo ver, tive aqui que memorizar 3 das muitas que vocês enviaram. Então, uma terceira questão que colocaram era muito direta e muito prática, que é como é que nós vemos através do mapa a carreira ou a profissão, digamos assim, ideal para nós. Enfim, havia aqui muita coisa a falar sobre este assunto. Este é todo um tema que dava para uma boa caminhada de 1 hora. E, assim, muito resumidamente, vou-vos dizer como é que a numerologia vê essa questão da carreira ideal e em que números é que nós podemos trabalhar para ir buscar essa direção. E então, de acordo com a numerologia, nós não temos uma única carreira ideal para nós. Isto era aquilo que a maior parte das pessoas queria ouvir, mas que eu, sinceramente, até acho que seria muito limitador. Aquilo que nós temos, sim, é vários aspectos relacionados com a profissão que se podem e se devem encaixar tanto na nossa personalidade como no nosso propósito. Ou seja, o ideal para nós sentirmos que a profissão se encaixa perfeitamente em todos os aspectos do nosso ser e que nos dá aquela sensação de realização, ou aquilo que nós chamamos a profissão ideal, é que a profissão nos dê espaço para desenvolvimento pessoal em termos da exploração, da ativação, se podemos dizer assim, das nossas capacidades, e isso implica então que a profissão nos crie um ambiente, mas também o incentivo a nós percebermos as nossas qualidades, ou seja, relacionado com o nosso nome, e por outro lado, que nos permita um sentido de impacto e de contribuição, que aí sim, obviamente, se relaciona com o nosso sentido de propósito. Não menos importante, são os elementos que eu geralmente considero quando faço o estudo do mapa de talentos e carreira, que é um mapa até bastante completo que nós fazemos, eu faço, que tem a ver com o seguinte. Primeiro, mais do que entender as nossas vocações, ou aquilo que nós chamamos as nossas aptidões, vamos pôr assim, nós precisamos entender se a profissão nos dá espaço para nós exercermos aquilo que nós chamamos o nível de influência. Ou seja, se nós pensarmos, nós na profissão, quanto mais é a capacidade de conexão com o ambiente em si, seja as pessoas com quem trabalhamos, seja as pessoas que nós servimos, mais favorável vai ser a sensação não só de conexão com o trabalho em si, de motivação, obviamente, mas a sensação de impacto. Ou seja, aquilo que nós percebemos fazendo este estudo de mapa de talentos e carreira é que não basta eu escolher uma profissão que se alinhe em termos de energia com o meu propósito de vida. Porque se tudo o resto falhar, aquilo que vai acontecer é uma sensação de esgotamento de recursos. Ou seja, aliás, de falta de recursos, digamos assim. Eu até sinto que poderá haver a promessa, digamos assim, de eu sentir que há espaço de contribuição, ou seja, fazer aquilo que eu gosto, medir o impacto, mas depois não há espaço interrelacional ou até nas tarefas do cotidiano para eu me explorar a mim.
E isto é fundamental, ou seja, ninguém no trabalho quer ser só servir. É importante refletirmos sobre isso. Todos nós queremos, e é preciso para a nossa motivação no trabalho, sentirmos que a profissão dá espaço para nós nos irmos desafiando. Por outro lado, o oposto também não pode acontecer, ou seja, sentir que na profissão há espaço de facto para formação, para incentivo a desenvolver as minhas competências, mas depois eu não estou alinhada com os valores, digamos assim, seja da empresa, seja do negócio, seja no geral daquilo que é a promessa da minha função. Portanto, estes são pontos fundamentais. Depois existe outra coisa, e isto serve tanto para contextos empresariais, seja, por exemplo, eu entender que afinal a minha onda é mais empreendedora. E deixar aqui a nota que estava muita conversa, que nem todos nascemos com natureza empreendedora. E é mesmo muito importante, sobretudo numa era em que nós estamos, em que inundam os nossos dias de promessas de que qualquer pessoa consegue montar um negócio e qualquer pessoa consegue vingar enquanto empreendedor e que basta conseguir, né, os não sei quantos passos para montar um negócio e faturar não sei o quê, enfim, sei lá. Vivemos nesta era, não é? Que aparentemente tudo é possível e por trás disso existem tantas outras intenções e é bom entender que nem todos nós temos essa natureza, ou seja, ser empreendedor é preciso renascer muitas vezes e ter uma boa capacidade de flexibilidade e de adaptação às circunstâncias e uma perseverança, uma resiliência que muitas vezes é muito dura de alcançar. E, efetivamente, há pessoas que nasceram, por exemplo, com um espírito mais de construção, mais de equipa, mais de sustentação de projetos de outras pessoas e precisam disso para se sentirem seguras e prosperarem enquanto profissionais. E, portanto, dizia eu que um outro aspecto do nosso mapa, que nós também fazemos questão de estar no mapa de talentos e carreira, é entendermos precisamente essa natureza. Quem sou eu, que é aquilo que nós chamamos, enfim, como o nosso potencial central e, no fundo, o nosso arquétipo profissional, que é quem sou eu quando em equilíbrio enquanto profissional, do que é que eu preciso para brilhar, quais são as circunstâncias ideais para eu brilhar. E lá está, há pessoas que são tão criativas e têm, vou dar um exemplo, por exemplo, pessoas nascidas em dias de vibração 1 são pessoas que têm uma energia muito mais de arranque do que de continuidade. Essas pessoas são pessoas, no mais literal acesso da palavra, criativas, ou seja, têm ideias e são ótimas a motivar os outros a seguirem essas ideias, mas depois falham, porque não é a sua natureza, só isso, na continuidade dos projetos. Por isso é que nós vemos pessoas com essa energia, cheias de ideias, excelentes negócios que elas podiam criar, né? Porque têm um ímpeto muito individual, muito autónomo e, portanto, muito empreendedor, mas depois muitas vezes não arrancam, ou se arrancam, morrem na praia, né? Portanto não conseguem sustentar, porque lhes falta, não só na sua energia, pode faltar, claro que há pessoas que conseguem complementar isso com outros aspectos do mapa, pode-lhes faltar essa energia de suster, ou seja, não se pode estar sempre ter ideias novas, não é? É preciso construir para as coisas darem resultado, como lhes falta a capacidade de perceber que eu sozinha não consigo, que é algo extremamente desafiante para quem tem uma vibração 1. É um desafio muito grande percebermos, ok, não é suposto eu fazer tudo sozinha. Portanto, entendermos essa nossa vibração, que é uma conjunção de elementos na nossa data de nascimento, mas sobretudo o dia de nascimento, ajuda-nos a perceber qual é o ambiente próspero para eu, na profissão, vingar melhor. É quase como dizer, ok, como é que deve funcionar o trabalho? Será que eu sou independente? Não sou independente? Será que eu preciso mexer? Será que eu preciso trabalhar mais em equipa? Será que eu preciso de ordens específicas? Será que eu sou uma pessoa que tem que ter variedade? Vamos pegar, por exemplo, em pessoas de energia 5 no dia de nascimento. E quando eu estou a falar de 5, estou a falar de pessoas nascidas a 5, 14, 23. São pessoas que precisam de movimento. São pessoas que, se as pusermos a trabalhar num escritório, sobretudo se não houver contato com pessoas, a fazer a mesma atividade rotineira, e eu costumo dizer em termos de brincadeira, que pôr, por exemplo, uma pessoa de energia 5 a fazer contabilidade, e atenção, nada contra os contabilistas, que eu também já o fiz,
é morte certa, não é? Ou fazerem a mesma rotina todos os dias, num escritório, sem movimento. Não, 5 precisa de movimento, precisa de contato com o público, precisa de viagens, precisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes. E então entender vejamos uma coisa, entender esse ambiente onde eu brilho e eu prospero, não nos diz especificamente a carreira, mas diz como é que o dia-a-dia na profissão deve acontecer para eu sentir que tenho espaço para as minhas potencialidades se desenvolverem. No fundo é disso que se trata. Ou seja, uma pessoa de energia 5 vai ser melhor profissional se conseguir gerir os seus horários, por exemplo. Se conseguir não ter rotinas e contornar as rotinas criando um método próprio que lhe permita gerir as suas funções, por exemplo, de uma semana. Isso vai fazer a pessoa muito mais satisfeita e muito mais produtiva, inclusivamente, ok? Depois temos ainda outro elemento, enfim, não vou falar de todos porque senão não saímos daqui, que também faz parte, obviamente, de uma análise de carreira, que tem a ver com o próprio método de trabalho, que ainda é outro ponto, não é? Portanto, ou seja, como é que eu gosto de gerir o meu trabalho? Como é que eu preciso que o trabalho se organize para me sentir confortável com a função que eu tenho? Já estou a ver as vossas questões, já as tento ler, está bem? Que eu tenho o reflexo do sol, é difícil para mim, mas eu depois daqui a bocado já procurei uma pausa numa sombra para ver as vossas questões. E esse número que vem do nosso mês de nascimento é aquilo que nós chamamos a nossa estratégia na vida. Como é que eu devo abordar, entre aspas, a profissão no dia-a-dia para eu sentir na relação comigo eficiente e eficaz. E, por exemplo, pessoas, vamos pegar em abril, pessoas nascidas em abril, ainda que muitas vezes seja um desafio para elas, mas essas pessoas crescem muito profissionalmente quanto mais e melhor se organizam. Quanto organizam as suas tarefas, são ótimas pessoas para, por exemplo, encontrar métodos de automatização, às vezes até dão por si a organizar o trabalho dos outros quando trabalham em equipa, enfim, isto são tudo nuances. Portanto, quando me perguntam, quais são os números no mapa que definem a carreira ideal, a primeira coisa que eu digo é, e esta é a razão pela qual na minha metodologia eu optei por criar, e depois posso partilhar convosco o desenho do mapa de talentos e carreira para verem como é que é. Ou seja, eu dentro dos cálculos todos do mapa base, eu extraí aqueles especificamente que dizem isto relaciona-se com a profissão. Ou seja, este número aqui vai dizer as tuas capacidades, vocações, talentos, aptidões naturais, em que é que tu és naturalmente bom. Esta parte vai dizer, vai-te dizer onde é que tu brilhas, em que tipo de trabalho, se trabalhas melhor de forma independente, se precisas de outras pessoas, qual é o registro, digamos assim. Outras, o teu nível de influência, ou seja, qual é a conexão que tu precisas criar com as pessoas que tu trabalhas e, obviamente, o propósito de vida. Nós precisamos todos sentir que estamos a construir para algo que transcende a nossa própria realização pessoal. E isso é, obviamente, determinante. E isso tem a ver com união de valores entre o que fazemos, o que construímos e os valores ou os ideais do negócio. Por exemplo, vou-vos dar um caso muito específico, um caso que me aconteceu há muitos anos, como eu costumo dizer, na outra vida, antes de trabalhar enquanto numeróloga a 100%. Eu trabalhava numa outra empresa, não tem nada a ver, estava em gestão financeira, e a empresa onde eu estava ia ser extinta, porque era uma empresa do setor empresarial do Estado. E então, claro que todos nós começámos a procurar trabalho, e eu fui a várias entrevistas dentro da mesma área, que era gestão financeira, e recebi um contacto de uma empresa que tinha imensas boas condições, das melhores condições de todas as empresas que me contataram para fazer entrevista, mas era uma empresa, a Philip Morris, se calhar não devia dizer isto aqui, não é? Não faz mal, mas toda a gente conhece, uma tabaqueira, não é? E portanto, eu lembro de estar a fazer entrevista com o senhor, enfim, fizeram várias questões, obviamente técnicas, depois fizeram questões que um dos requisitos era falar inglês, fizemos entrevista em inglês, e depois o senhor pergunta-me, você fuma? E eu disse-lhe, não. E ele diz-me, então, mas tem alguma coisa contra o tabaco? E eu disse, olha, sim, tenho. E portanto, a partir daí, e eu até gostei imenso da entrevista, senti que tinha corrido muito bem e que a atividade em si específica até podia ser bastante interessante, para além das boas condições remuneratórias, mas eu, a partir do momento em que ele fez aquela pergunta, pensei assim, realmente,
eu sentir-me-ia bem a trabalhar numa empresa com o produto em si, não é? Pode não ser necessariamente os valores da empresa, mas o produto em si com o qual eu não me identifico. E obviamente, pronto, isto que disse que não, e acabei por, hoje em dia agradeço, não é? Porque estou a fazer outra coisa que me apaixona. Isto é um exemplo, não é? Como os nossos valores têm que ser muito alinhados. Enfim, se calhar se me tivessem contratado numa empresa que se fundamentasse muito mais na saúde, ou na sustentabilidade, ou qualquer coisa assim do género, ou no desenvolvimento pessoal, ter-me feito muito mais sentido do que o caso específico. Pronto, isto para vos dar uma ideia que realmente não existe uma carreira ideal, existe um conjunto de áreas que são determinadas pela união entre estes pontos todos. Nós às vezes podemos escolher uma profissão apenas por um dos pontos. E às vezes está tudo certo. E o que eu digo às pessoas é, se vamos escolher um ponto, ou 2 pontos, vá, para dentro do mapa numerológico para escolher a profissão, então vamos escolher 2. Vamos escolher o do propósito. Portanto, somamos a nossa data de nascimento, vemos qual é o nosso número de propósito e vamos manter esse número presente, porque isso vai ser os valores que nos vão unir àquilo que nós vamos fazer. E depois vamos somar a nossa personalidade. Ou então, se não quisermos ir à personalidade que nos dita as qualidades a explorar, vamos ao nosso dia de nascimento, que é o que fala do tal ambiente para eu prosperar. É o espaço que se cria para depois as qualidades pessoais através do nome serem desenvolvidas. E a partir daí as coisas vão se encaminhando. Às vezes não temos de ter logo tudo definido e decidido. O caminho vai-se fazendo à medida que vamos caminhando. E só com isso, muitas vezes, nós já conseguimos. Posso dizer que já fiz muitas mentorias a nível profissional, já dissuadi muitas pessoas de criarem negócios próprios porque senti que não era a sua natureza, já ajudei outros negócios próprios a criar com muito orgulho, já, inclusivamente, tive casos de empresas que permitiram, através do uso da numerologia, reorientar profissionais, ou seja, mudar profissionais de um departamento para o outro, e as pessoas ficaram muito mais realizadas. Tudo acontece se nós tivermos abertura e se pudermos ver estas ferramentas não como algo fechado, mas uma orientação incrível para todos nós estarmos mais realizados. Certo é, um profissional que cumpra, faça checklist nestas coisas todas, vai garantidamente fazer um melhor trabalho. Ora, vou só tentar ver aqui as vossas questões sem ser atropelada, porque os senhores do caminhão do lixo andam-me a perseguir. Eu já passei por várias ruas e eles vêm sempre ao bom encontro. Será um sinal. Questões vossas. Aqui um bocadinho de sombra. Fazer aqui, scroll. Curiosidade, uma pessoa de dia 19. Dia 19, dia 10 dia 19 de junho, é a mesma coisa dia 1, está bem? Portanto, eu quando falo dia 1, claro que existem diferenças, né? Mas estou a falar das pessoas que nascem a dia 1, dia 10, dia 19 e dia 28, desculpem. Todos esses dias, claro que há diferenças, né? Portanto, uma pessoa que nasce a dia 1 puro, ou 10 mesmo, e uma que nasce a 28 têm características diferentes. Claro que a redução vai ser sempre 1, e portanto a ideia da liderança está lá sempre presente, mas, por exemplo, no caso das pessoas de 28, para elas é muito mais importante trabalhar em equipa, ou a consciência de trabalhar em equipa, do que, por exemplo, uma pessoa nascida a dia 1. Porquê? Porque temos lá o 2 e o 8, e o 2 é a relação com o 1, com o outro, é a dualidade, né? Portanto, é a necessidade ou a consciência da necessidade do outro. Também é uma vibração mais empática, portanto, nós encontramos muitas pessoas nascidas a dia 28 que têm uma natureza líder, mas é mais um líder de pessoas e não só do negócio em si. Portanto, são pessoas que atendem muito mais, são muito mais empáticas na sua relação com as pessoas com quem trabalham, por exemplo. Outra sombra para ver as vossas questões. Aqui está mesmo a aquecer. Pessoas nascidas em dia 2, portanto vocês agora querem os dias todos, não é? Dia 2. O 2 é dia... Todas as vibrações 2, com a relativamente exceção do dia 29 que nós mantemos do 11, e obviamente o dia 11 em si. O 2 é número de equipa, portanto são pessoas claramente que precisam trabalhar em equipa. Até porque precisam da força para... São boas a suster as ideias dos outros e a construir as ideias dos outros, portanto são pessoas essenciais em qualquer empresa. Dão excelentes bons assessores, bons conselheiros, bons assistentes, por exemplo. E claro que podíamos falar aqui muito de áreas profissionais, mas isso falaríamos para todos os números, não falamos só para o dia de nascimento.
E, portanto, o 2 é um número que se move na equipa. Ali outra sombra. Estou a andar aqui um pouco para trás para ver as vossas questões. Não consigo olhar mais para trás. Dia 30. Portanto, dia 30 estamos a falar dia 3, não é? Vamos falar dia 3, 12, 21 e 30. Estamos a considerar só as reduções. 3 é o artista, não é? Portanto, é o comunicador. É aquele que precisa usar a expressão, seja ela oral ou não. Pode ser verbal ou não. Mas é geralmente o criativo, que tem muitas ideias. As pessoas 3, atenção, as pessoas 3 não lidam muito bem, um bocadinho como a 5, quer com ambientes fechados, mentes fechadas e fazer sempre a mesma coisa, porque o 3 tem alguma tendência à dispersão e geralmente bloqueiam quando as coisas são muito fechadas ou se têm muitas coisas para fazer. A tendência geralmente é a procrastinar por causa disso. Enfim, há aqui muitos elementos envolvidos no 3, há uma grande suscetibilidade, por exemplo, à crítica. E então os 3 debatem-se muito com fazer a coisa bem, perfeita. E então levam as coisas assim um bocadinho até ao fim. E ambientes ideais para o 3 prosperar são empresas realmente startups, ambientes mais frescos, mais leves, mais joviais, em que a pessoa possa tirar tempo para pensar, para criar e não tanto com deadlines muito específicos. Como posso fazer um mapa desses? Eu vou colocar depois aqui o link, mas eu creio que na bio nós temos os links dos mapas todos, está bem? Atenção que o mapa de talentos e carreira é um mapa que é gravado, está bem? Não é escrito. Portanto, é um mapa gravado por mim, ainda que vocês recebam ao mesmo tempo um e-book que tem o desenho do mapa e tem lá os números todos. Depois recebem uma série de áudios a falar de cada aspecto do mapa, está bem? E, portanto, é um mapa que é totalmente gravado por mim e às vezes pode demorar um bocadinho a entregar, está bem? Mas eu penso que os links todos estão, se não, eu depois deixo aqui ao envio. Não envio mensagem que eu respondo. Estou mesmo a tentar ver dia 24. Portanto, dias 6. Vamos falar aqui das questões do dia 6. Portanto, estamos a falar de 6, 15, 24. Portanto, o 6 é o número do exigente, do perfeccionista, do cuidador. E ambientes ideais para o 6 prosperar. Não sei se vocês estão a perguntar só o dia ou se estão a perguntar a vibração do 6, não é? No geral. Mas nós estamos a falar de dias, estamos a falar muito do ambiente em que a pessoa prospera, sente as suas capacidades a prosperar. E então, as pessoas nascidas a 6 precisam trabalhar em ambientes em que há alguma retidão na forma de fazer as coisas. Eu, quando falo de retidão, tanto tem a ver com saber-se muito bem o que é que vai fazer e o que é a responsabilidade de cada um. Porque as pessoas nascidas a 6 acabam por andar sempre atentas ao que os outros fazem também. Muitas das vezes ficam responsáveis de gerir o trabalho que é feito no contexto em que trabalham, naturalmente. E então são as pessoas que gostam tudo certinho. São uma espécie assim de fiscais de qualidade do trabalho. São pessoas muito exigentes e é importante que o trabalho onde estão que dê essa segurança, tá bem? Segurança na qualidade, segurança também nos valores, sentir que é tudo justo. Se sentem injustiças, não vai funcionar muito tempo, vão andar numa luta e num esforço desmedido. E precisam, enfim, vamos imaginar pessoas que já têm assim um cargo, porque é comum ficar-se a chefiar ou ficar a gerir qualquer coisa. Enfim, até pode ser, sei lá, gestão de recursos humanos, pode ser... Geralmente o 6 é um bocado atraído para áreas ou de justiça, ou de saúde, ou de beleza. São as áreas assim mais comuns, também encontra-se em educação, mas não tanto. Só se tivermos quatro à mistura. Mas, isto para não desviar do assunto, porque senão fica muito confuso para todos vocês, o 6 precisa de sentir essa segurança. Se tiver hierarquias acima dessa segurança da hierarquia, se tiver a chefiar qualquer coisa, segurança nas pessoas com quem trabalha. E é preciso às vezes relaxar um bocadinho para não exigir ao mesmo nível do que são capazes de fazer, exigir isso aos outros, porque pode criar muitas tensões no trabalho. Enfim, estou a dizer-vos aqui várias coisas, não é? Se um bocadinho solto, o meu conselho é, se querem aprofundar isso,
é fazerem um estudo, porque é das melhores coisas que vocês podem ter para vocês, não é? Ter muito claro. Eu, sinceramente, fico tão feliz, por exemplo, quando aparecem casos de pais, por exemplo, que pedem esse estudo para os filhos que estão em idade escolar de escolher áreas ou uma coisa assim do género, porque poupa-nos tantos dissabores, não é? Quantos nós chegamos às vezes à década dos 30, 40 e percebemos, bolas, afinal o trabalho neste momento é um mal necessário, não é? Paga-me as contas e, enfim, é o que tem que ser, não é? É uma coisa formal, somos instruídos culturalmente que temos que ter um trabalho e muitas vezes desconectados da paixão de trabalhar. E realmente a paixão só pode vir se nós sentimos que o ambiente de trabalho nos dá esta possibilidade de crescermos, de investirmos nas nossas qualidades, mas também esta conexão com os valores daquilo que se faz, que eu acho que é fundamental. Bom, esclarecido está. Sim, estou a procurar ver aqui as vossas... Este sol. Prometo, este tema é quente, não é? Eu prometo que vamos marcar aqui um direto mais específico sobre ver profissão e eventualmente áreas, está bem? Eu sei que é uma coisa que interessa sempre, mas queria mesmo reforçar isto, ou seja, não há uma profissão. Vamos dar um exemplo. Houve alguém que falou do 3, não é? Portanto, o 3, como eu dizia, era a comunicação, a criatividade, expressão de diversas formas. E, portanto, pessoas de 3 prosperam em várias áreas profissionais, desde o marketing, desde as vendas, desde design, até mesmo a estética. Tudo isso, áreas motivacionais, porque não? Tudo isso são áreas em que permitem que esse número se desenvolva. O que é que não funciona para um 3? Enfim, um bocadinho como o exemplo há bocado, não é? A contabilidade. Juro que nada contra a contabilidade, digo isto porque é brincar mesmo comigo própria, porque trabalhei na contabilidade vários anos e não sei como, porque não tem nada a ver comigo. Tem a ver sim com os números que eu tenho no meu mapa, que durante uns anos acharam que aquilo era uma coisa boa. E funcionou durante aquele tempo, de facto, mas depois não funcionaria muito mais. Por isso é que saí. Não é? Mas tudo o que seja muito monótono, muito rotineiro, e isso muito sob pressão, não é uma coisa que funciona muito bem para esses números, ok? Está percebida a ideia? Vou acelerar um bocadinho, fazer a minha caminhada, que eu já comecei mais tarde. Fim de semana, naturalmente, não temos direto. Caminho em família e, portanto, minha família matava-me se eu ficasse aqui em direto. Acho que não é tempo sequer disso. Fim de semana é tempo de família, para mim e para vocês. E, portanto, desejo-vos um excelente fim de semana. Deixem os temas lá nas histórias, que segunda-feira voltamos, está bem, à carga. E vamos lá caminhar e pensar e falar sobre numerologia ao mesmo tempo, ok? Abraço grande a todos, bom fim de semana!